vamos falar sobre celebridades, pessoas muito famosas aqui no Brasil e no mundo e que muita gente não sabe que possuem deficiência. Que todo mundo que vê esse vídeo conhece essas pessoas, já ouviu falar, eu tenho certeza. Agora, se elas sabem que essas pessoas têm deficiência, é outra história. Vamos falar um pouquinho aqui de famoso nesse canal, vamos lá? Vamos começar com uma figura famosíssima aqui no Brasil, que é aquele que está todo ano na sua TV no final de ano, Rei Roberto Carlos. Muita gente não sabe e ele não fala sobre o assunto, mas o Rei Roberto Carlos, fica legal falar isso, Rei Roberto Carlos. Será que as pessoas próximas dele chamam ele de Rei Roberto Carlos? Nunca saberemos, né? Porque Roberto Carlos não fala sobre isso e a única vez que se manifestou sobre isso foi em 2013, quando ele estava falando sobre umas reformas sobre a lei de biografia, direitos autorais e tudo mais, porque tem uma biografia não autorizada dele que é proibida no Brasil desde 2007, onde o Paulo César de Araújo, que fez essa biografia, conta que o que aconteceu com ele foi que quando ele tinha 6 anos de idade, o Roberto Carlos estava na cidade dele de Cachoeiro, assistindo um desfile que acontecia numa linha férrea. Aconteceu que o trem estava vindo e a professora chamou todas as crianças e o Roberto Carlos acabou se assustando e ele caiu e a perna dele foi esmagada pelo trilho, a perna direita. Desde então ele usa prótese e não comenta muito sobre esse assunto. Parece que Roberto Carlos tem que assistir uns vídeos do meu canal aí e aprender a se aceitar do jeitinho que ele é. Outra pessoa que eu tenho certeza que você conhece, mas talvez não a reconheça como pessoa com deficiência, é Frida Kahlo. Gente, sim, essa mulher maravilhosa, além de ser uma das maiores pintoras mexicanas, possuía deficiência e, na verdade, tinha múltiplas deficiências, porque a história de Frida é um pouco pesada. Quando criança, ela contraiu poliomielite, que fez com que ela tivesse uma perna um pouquinho maior que a outra e ela era chamada de Frida Perna de Pau pelos colegas dela. E não bastando isso, quando ela tinha 18 anos, ela sofreu um acidente num trem que acabou que, fraturou a coluna dela em vários locais, a bacia, e ela passou por mais de 30 cirurgias em toda a vida dela, sendo 7 delas só na coluna. E isso também fez com que ela não pudesse engravidar. Ela começou a pintar depois desse acidente porque ela ficava em casa na cama e ela não tinha o que fazer e começou a pintar quadros e começou a ver que ela era maravilhosa nisso. Então toda a história de vida da Frida vai junto com o que ela passava pela situação dela. E outra coisa, Frida tem um estilo que é clássico, que todos conhecem, que é reconhecido. Parte desse estilo era uma tentativa dela de fazer com que as pessoas notassem outras coisas além da deficiência dela, entendeu? Então ela usava roupas extravagantes, ela usava flores, ela usava cores pra tentar um pouco tirar o foco da deficiência dela e sim mostrar como ela era criativa, mostrar como ela era única. Então ela tinha sapatos feitos exclusivamente pra ela, que tinham um salto um pouco maior que o outro pra nivelar as pernas. Aqueles espartilhos que ela usava, na verdade, eram coletes ortopédicos. E isso é muito maravilhoso de Frida e ela deve sim ser reconhecida como uma pessoa com deficiência. Esse aqui eu não sabia até eu começar a pesquisar sobre e fiquei um pouco de cara porque eu não fazia a menor ideia. Vocês lembram de Franklin Roosevelt? Aquele cara do New Deal, ele foi presidente nos Estados Unidos em 1932, depois da quebra da Bolsa de Nova York em 1929, foi eleito 3 vezes consecutivas. Ele é um dos presidentes mais conhecidos da história dos Estados Unidos, porque ele também enfrentou e venceu a Segunda Guerra Mundial como presidente. E uma coisa que eu não sabia, e eu acho que vocês também não devem saber, é que ele utilizava cadeira de roda em todo esse período, porque em 1929 ele contraiu poliomielite e isso fazia com que ele não conseguisse andar sozinho. Então ele utilizou cadeira de rodas e muletas por todos os mandatos que ele teve como presidente dos Estados Unidos. Isso era um pouco abafado pela mídia e por ele mesmo. Ele aparecia meio que, sendo carregado por guardas especiais, mas não de cadeira de rodas. Mas assim, fora das câmeras, ele usava sim a cadeira de roda dele, que aliás
Aliás, ele que desenhou e foi a mesma cadeira de roda em todo o período dele, até ele morrer em 1945. No começo de 2001, o presidente Clinton resolveu fazer uma homenagem ao Franklin Roosevelt e mandou fazer no memorial em Washington uma estátua do presidente, e ele está utilizando as cadeiras de roda. Então é uma das poucas estátuas que representam líderes mundiais numa cadeira de roda, e ela só foi construída em 2001. Então eu acho que é legal, sim, que isso seja mencionado sobre a pessoa, porque mostra que não é porque você possui uma deficiência que você não pode ser um líder mundial, não é porque você possui uma deficiência que você não pode ter um cargo de gerência, ou tantas outras coisas que a gente acaba tendo um preconceitinho no dia a dia. Todo mundo já ouviu falar de Beethoven, não é mesmo? Eu acho que muitas pessoas esquecem que ele foi se tornando surdo aos poucos. Na verdade, ele desde pequeno já fazia música. Então, ele começou a sentir os sinais de surdez com 26 anos, mas ele já era um pianista reconhecido. Com 31 anos, ele escreveu uma carta para um médico dele falando: ó, cara, tá ficando sério mesmo a parada, nesses últimos 3 anos eu tô sentindo que eu tô ficando surdo. O caso dele até hoje não se sabe o que é, mas foi piorando com o tempo. Ele foi adquirindo estágios cada vez maiores de surdez. Então, não se sabe o que aconteceu. Tem gente que fala que é porque ele tinha um hábito de, quando ele tava estressado, ele enfiava a cabeça dele num balde. Então, gente, não sei se é uma boa dica aí do Beethoven, que pode ter causado ele a ficar surdo, mas se nada der certo, se quiser esfriar a cabeça, literalmente enfia ela dentro de um balde. Tem uma pessoa que é mundialmente conhecida, que já ganhou 25 prêmios Grammy. Essa pessoa é Stevie Wonder. Stevie Wonder nasceu prematuro e adquiriu um quadro onde a sua retina meio que descolou. E aí, por causa disso, ele sempre foi cego. Isso não o impediu de ser um dos melhores cantores, compositores, toca bateria, toca baixo, entendeu? Esse tipo, a cegueira dele sempre foi uma coisa secundária, porque ele foi um gênio da música. E outro gênio da música que temos também é Ray Charles. Ray Charles também é cego, mas muitas pessoas acham que desde o começo. Mas não, foi com 7 anos de idade e suspeitam que foi por causa de glaucoma. Ray Charles foi pioneiro na música soul, no rhythm and blues, em todos esses tipos de som remeleixento, maravilhoso, e provavelmente você conhece várias canções dele, como Hit the Road Jack. Se você conhece outras pessoas maravilhosas que possuem deficiência e querem que eu fale delas em outro vídeo, comenta aqui embaixo. Não esquece de dar like se você curtiu e valeu por assistir!